Antes de orarmos, quero que você respire fundo e abra seu coração. Muitas vezes chegamos aqui com a alma cansada, sobrecarregados por perdas, frustrações e sonhos que parecem nunca se realizar. Mas este momento não é por acaso. Deus trouxe você até aqui porque deseja falar com você, restaurar sua esperança e reacender dentro de você a chama da fé. A vida tem estações em que parece que perdemos muito. Você talvez olhe para trás e veja oportunidades que escaparam, relacionamentos que poderiam trazer alegria, mas nunca floresceram, ou até sonhos que guardava por anos e que, de repente, desmoronaram. Esses pensamentos podem pesar tanto que a alma começa a acreditar que não há retorno. Mas a palavra de Deus nos lembra: não importa quão grande seja a perda, Ele é o Deus da restauração. O Senhor não está limitado às circunstâncias humanas, nem ao peso dos nossos erros. Onde todos dizem, acabou, Ele diz, eu começo. O que para o homem é impossível, para Deus é apenas o início de uma nova história. Ele pode devolver alegria, paz e dignidade. Hoje, o Senhor te chama a levantar os olhos das ruínas e fixá-los nele. Não foque no que você perdeu, mas em quem Deus é. Ele ainda traz vida ao que está morto. Ele ainda transforma causa em paz. Ele ainda pode escrever um final glorioso para a sua história. Por isso, não desista, apenas confie. Este é o tempo da restauração. Se você crê que Deus vai restaurar sua vida, escreva nos comentários: Amém, Senhor, restaura-me. Quando pensamos em restauração, não falamos apenas de coisas materiais, mas daquilo que realmente importa. A mente, o coração, a paz e até a dignidade. A Bíblia nos mostra exemplos poderosos desse agir. Em Marcos 5, vemos um homem atormentado por espíritos malignos, sem controle sobre si mesmo, vivendo entre os túmulos, esquecido pela sociedade e considerado sem esperança. Esse homem passava noites em desespero, gritando, ferindo a si mesmo com pedras. Ninguém conseguia libertá-lo. Ninguém podia oferecer alívio. Aos olhos humanos, ele estava condenado a viver eternamente naquela miséria. Talvez você também se sinta assim em alguma área da sua vida, preso em dores internas, cicatrizes do passado, vícios ou lembranças que insistem em te aprisionar. Mas a história mudou quando Jesus entrou em cena. Com apenas uma palavra, toda a opressão foi embora, o tormento cessou, a mente foi restaurada, a paz voltou. Aquele que antes vivia nu e atormentado, agora estava vestido em perfeito juízo e cheio da graça de Deus. Este é o poder da restauração. Não apenas aliviar, mas transformar por completo, trazer de volta o que parecia impossível. O mesmo Jesus que libertou aquele homem é o mesmo que olha para você hoje. Não há situação tão perdida que ele não possa reverter. O que para muitos já não tem saída, para Deus é apenas o começo de um novo milagre. Ele não oferece uma restauração parcial, mas completa. Mente, coração, corpo e espírito renovados. Ele é o Deus que restaura tudo. Declare com fé nos comentários: Jesus é meu restaurador. Logo adiante, em Marcos 5, 41, 42, vemos outro milagre que revela o coração restaurador de Cristo. Uma menina havia morrido e sua família mergulhou em dor e desespero. Para os que estavam na casa, tudo havia acabado. Mas Jesus entrou naquele ambiente de luto, tomou a mão da jovem e disse: Talita cumi, que significa da menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a vida voltou ao corpo daquela criança. Aquilo que estava perdido foi restaurado diante dos olhos de todos. Imagine o impacto na família, que havia se resignado à tragédia e, de repente, viu a esperança renascer. Este episódio nos ensina que para Jesus não existe situação definitiva. Nem mesmo a morte tem poder diante da voz do Filho de Deus.
Talvez em sua vida existam áreas que parecem mortas, sonhos sepultados, relacionamentos destruídos, esperanças enterradas. Aos olhos humanos, tudo pode parecer acabado, mas diante do Senhor, nada é impossível. A mesma mão que levantou aquela menina pode levantar a sua história. O mesmo poder que ressuscitou vidas no passado está ativo para agir em você hoje. Jesus não apenas devolveu a vida daquela menina, ele devolveu alegria, dignidade e fé à sua família. Quando o Senhor restaura, ele toca não apenas uma pessoa, mas todos ao redor dela. O milagre de um se torna testemunho para muitos. Assim será também na sua vida. O que Deus fizer em você impactará aqueles que estão ao seu redor. Se você crê que Deus pode ressuscitar seus sonhos, escreva nos comentários: eu tomo posse da restauração. Esses relatos em Marcos nos revelam uma verdade poderosa. Jesus restaura o que parece perdido para sempre. Seja uma mente atormentada, um corpo doente ou até mesmo a própria vida, nada está fora do alcance do seu poder. Ele não conhece limites humanos, pois é Senhor sobre todas as coisas. Quando ele entra na história de alguém, o impossível se torna realidade. Se hoje você sente que sua oração é um clamor por mudança, saiba que está falando com o Deus certo. Se no íntimo do seu coração você diz: Senhor, preciso que transformes a minha vida, preciso da tua bondade, preciso que o teu favor me acompanhe, creia que ele está ouvindo. Ele é o mesmo Deus que fez milagres ontem e continua fazendo hoje. Muitas vezes acreditamos que o que foi perdido nunca será recuperado, mas a Bíblia nos mostra o contrário. Em Joel 2, 25, 26, Deus declara: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e o meu povo jamais será envergonhado. Isso nos prova que o Senhor não restaura apenas coisas, mas até mesmo o tempo, aquilo que pensávamos ser irreversível. O que foi consumido, destruído ou roubado pode ser devolvido em medida ainda maior, porque o Deus que servimos é abundante. Não existe tempo perdido diante dele, pois ele pode encher os próximos capítulos da sua vida com bênçãos tão grandiosas que superarão tudo o que ficou para trás. Ele é fiel para cumprir cada promessa de restauração. Em 1 Pedro 5,10 lemos: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terem sofrido um pouco, ele mesmo os aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e os porá sobre sólidos alicerces. Essa promessa mostra que a restauração de Deus não se limita ao que perdemos, mas toca também quem nós somos por dentro. Ele aperfeiçoa o que está incompleto, fortalece o que está frágil, firma o que está instável. Sua restauração não é apenas externa, mas alcança o coração, a mente e a alma. Muitas vezes, esperamos apenas soluções rápidas para nossos problemas, mas Deus deseja nos transformar por inteiro, para que nada em nós permaneça quebrado ou vazio. A restauração do Senhor é um processo que age tanto nas nossas circunstâncias quanto no nosso interior. Ele não devolve apenas oportunidades, mas também a confiança, a coragem e a paz. É por isso que podemos descansar em sua promessa, pois ele cuida de cada detalhe, até daquilo que ninguém vê. O que parecia perdido pode se tornar a base de um novo começo. Deus não apenas devolve o que se foi, ele transforma o que somos. Ele nos ensina a depender dele, a confiar no tempo certo e a permanecer firmes. Sua graça nos fortalece de modo que possamos suportar as lutas e continuar caminhando com fé. Quando ele restaura, o resultado não é apenas uma vida reparada, mas uma vida renovada e cheia de propósito. Comente agora: eu creio que o Senhor está me fortalecendo. A restauração não depende apenas do que Deus pode fazer, mas também daquilo que decidimos acreditar. A fé é a ponte entre o lugar onde estamos e a promessa que o Senhor já declarou. Quando olhamos nossas perdas apenas com a lógica humana, a conclusão parece óbvia.
tudo terminou. Mas quando enxergamos pela fé, vemos que Deus já começou um novo capítulo. Muitas vezes, a restauração não acontece de forma imediata. Assim como as estações do ano, ela pode vir gradualmente. A semente é plantada antes da colheita aparecer. É nesse tempo que Deus nos ensina a confiar em suas promessas, mesmo quando nada ao redor parece mudar. O silêncio de hoje pode ser apenas a preparação para a abundância que virá amanhã. Segurar firme as promessas de Deus em tempos de espera é um ato de fé que move o coração do Senhor. Mesmo que os campos pareçam devastados, Ele pode fazê-los florescer outra vez. Mesmo que os anos pareçam perdidos, Ele pode preencher os próximos dias com bênçãos maiores. A espera nunca é em vão quando o que esperamos vem das mãos de Deus. O inimigo quer que você acredite que é tarde demais, que não há mais saída e que você nunca se levantará novamente. Mas Deus afirma o contrário. Ele é o restaurador de histórias, o Senhor do impossível e aquele que transforma ruínas em testemunhos de vitória. O tempo perdido não define seu futuro. A promessa de Deus é que ainda há esperança. O inimigo quer que você acredite que é tarde demais, que não há mais saída e que você nunca se levantará novamente. Mas Deus afirma o contrário. Ele é o restaurador de histórias, o Senhor do impossível e aquele que transforma ruínas em testemunhos de vitória. O tempo perdido não define seu futuro. A promessa de Deus é que ainda há esperança. Escreva nos comentários com fé: eu espero no Senhor e confio em suas promessas. Se você hoje se sente vazio, saiba que Deus pode encher novamente o seu coração. Se sente que foi esquecido, lembre-se, Ele jamais abandona os seus. Se o peso da vida te deixou quebrado, o Senhor é capaz de juntar cada pedaço e transformar sua dor em algo belo. Ele é especialista em restaurar vidas, em fazer do pó nascer algo novo e cheio de propósito. O inimigo sempre tenta sussurrar mentiras, que o tempo passou, que as oportunidades não voltam, que nada vai mudar. Mas a verdade é que Deus continua no controle. Sua palavra em Salmos 84:11 garante que nenhum bem será negado àqueles que andam em retidão. Isso significa que o Senhor não deseja que você viva pela metade, mas na plenitude da sua graça. Ele não quer apenas restaurar uma parte da sua vida, mas todo o seu ser. O plano de Deus não é devolver apenas o que foi tirado, mas acrescentar ainda mais, para que você viva em abundância. Ele quer que você experimente sua bondade, sua paz e seu amor em cada área. A restauração do Senhor é completa, não limitada, e sempre surpreende. Por isso, levante os olhos das ruínas e fixe-os no restaurador. Não olhe apenas para o que perdeu, olhe para quem Deus é. Ele ainda chama o que está morto de volta à vida. Ele ainda traz ordem ao caos. Ele ainda transforma derrotas em vitórias. Quando confiamos nele, a nossa história nunca termina em fracasso, mas em testemunho da sua fidelidade. Digite nos comentários: eu creio no poder da restauração de Deus. Texto: Deus também trabalha quando não vemos progresso. Ele age nos bastidores, movendo peças que ainda não podemos perceber. Cada dificuldade, atraso ou perda que você enfrenta pode ser o começo de algo maior. Ele transforma o que parecia derrota em preparação para a vitória. Confie, pois seu plano é perfeito e jamais falha. Mesmo quando as orações parecem não ser respondidas, Ele está construindo algo sólido em sua vida. O que parece um silêncio é, na verdade, a obra de um Deus que trabalha com sabedoria infinita. Sua paciência nos ensina a esperar, e sua fidelidade nos garante que nada será perdido. Ele restaura até aquilo que parecia impossível. Não se limite pelo que você vê. A restauração de Deus muitas vezes vem de formas inesperadas, através de pessoas, oportunidades e momentos que você nem imaginava. Ele pode usar o que era dor para criar bênçãos. A história que parecia triste pode se transformar em testemunho de glória. Confie no agir do Senhor.
Não se limite pelo que você vê. A restauração de Deus muitas vezes vem de formas inesperadas, através de pessoas, oportunidades e momentos que você nem imaginava. Ele pode usar o que era dor para criar bênçãos. A história que parecia triste pode se transformar em testemunho de glória. Confie no agir do Senhor. Permita que Ele transforme seu coração, seus sonhos e sua esperança. Deus não apenas devolve, Ele multiplica, engrandece e acrescenta. Nada do que Ele promete falhará, e cada área da sua vida pode ser tocada pelo seu poder restaurador. O melhor ainda está por vir, porque com Deus o impossível se torna realidade. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio na Tua obra perfeita. Quando nos sentimos derrotados, Deus nos lembra que Ele é o restaurador de todas as coisas. Ele transforma lágrimas em sorrisos, perdas em ganhos, dor em força. Cada ferida que carrega em seu coração pode ser tocada e curada pelo toque do Espírito Santo. Ele é especialista em trazer vida ao que parecia perdido. Não importa quantas portas se fecharam, quantos sonhos foram interrompidos ou quantas oportunidades se perderam. Deus pode abrir novas portas, renovar sonhos e criar caminhos que jamais imaginamos. Ele é especialista em criar milagres e transformar o que parecia fracasso em vitória. Sua presença é suficiente para restaurar cada parte da sua vida. Cada pensamento quebrado, cada esperança adormecida, cada relacionamento ferido pode ser reconstituído. Ele restaura a confiança, renova o ânimo e devolve a paz. A restauração de Deus é completa, infinita e surpreendente. Então, mesmo em meio à dor, olhe para Ele. Confie na sua bondade, creia na sua fidelidade e permaneça firme. O que para o homem é impossível, para Deus é apenas o começo de uma nova história. Ele é o Deus que nunca falha e que transforma vidas, corações e histórias. Comente: eu aceito a restauração de Deus na minha vida. A restauração de Deus é também sobre coragem. Ele nos ensina a levantar mesmo quando tudo parece perdido. Cada passo de fé que damos é uma declaração de confiança no seu poder. Deus transforma nosso medo em força, nossa insegurança em confiança e nossa dor em propósito. Se hoje você se sente fraco ou incapaz, lembre-se, a força verdadeira vem dele. Ele nos capacita a enfrentar desafios, superar obstáculos e caminhar em vitória. Nada do que enfrentamos pode nos separar do amor restaurador de Deus. Ele fortalece aqueles que nele confiam. Quando Deus restaura, Ele também nos prepara para viver plenamente. Ele nos ensina a valorizar cada bênção, a caminhar com fé e a permanecer firmes, mesmo diante de provações. Cada derrota se torna aprendizado, cada lágrima se transforma em alegria e cada perda em uma oportunidade de crescimento. Por isso, não desanime diante das dificuldades. Deus está trabalhando em segredo, alinhando tudo para o seu bem. Ele quer que sua vida seja um testemunho vivo do seu poder, da sua fidelidade e da sua graça. Sua restauração será completa e você verá milagres em cada área da sua vida. Escreva: eu recebo força e restauração do Senhor. Deus é especialista em transformar histórias. O que parecia encerrado, Ele abre novamente. O que parecia sem esperança, Ele enche de vida. O que parecia perdido, Ele multiplica. Cada dificuldade que você enfrenta hoje pode se tornar o palco para um milagre amanhã. Confie que Ele ainda escreve finais gloriosos. A restauração de Deus não tem limite. Ela pode tocar seu coração, seus relacionamentos, sua saúde, sua mente e até suas oportunidades. Ele devolve sonhos, renova paixões e traz esperança. Quando Ele age, tudo se encaixa em perfeita harmonia e você descobre que o melhor ainda está por vir. Mesmo quando você sente que nada muda, Deus trabalha silenciosamente. Cada momento de espera é uma oportunidade para Ele preparar algo maior. A paciência
é parte da restauração. E a fé é a chave que abre as portas para milagres que você nem imaginava. Continue firme, mesmo que a visão pareça distante. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele acrescenta bênçãos inesperadas. Ele quer que você viva abundante, cheio de paz, alegria e esperança. Sua história será transformada e o testemunho da sua fidelidade será evidente para todos ao seu redor. Confie, Ele é fiel para cumprir cada promessa. Comente: eu creio na fidelidade e restauração de Deus. Nunca se esqueça. O poder da restauração de Deus é maior do que qualquer desafio. Ele pode trazer de volta aquilo que você pensava ter perdido para sempre. Ele transforma luto em alegria, desânimo em força e ruína em vitória. Sua vida pode ser completamente renovada. Basta crer e confiar. Quando Deus age, Ele não apenas devolve, Ele transforma. Ele muda o contexto da sua história, dá novo significado às suas experiências e faz com que o que parecia fracasso se torne plataforma para bênçãos futuras. Cada cicatriz se torna sinal da graça divina, cada lágrima, semente de vitória. Deus vê o que você não vê e sabe o que você precisa. Ele é fiel para cumprir suas promessas e restaurar tudo o que foi perdido. Mesmo que os anos pareçam consumidos, Ele pode devolver em abundância. Sua restauração é completa, perfeita e cheia de propósito, ultrapassando qualquer expectativa humana. Por isso, levante-se com fé e coragem. Permita que Deus transforme sua história. Confie no seu tempo, no seu agir e na sua bondade. O que parecia impossível será possível, e sua vida será testemunho vivo do poder restaurador do Senhor. Escreva: Senhor, restaura minha vida e meu coração. Hoje declare com coragem: Jesus Cristo é o restaurador da sua vida. Ele pode trazer de volta sonhos, esperança, alegria e paz. Ele transforma perdas em vitórias e cria oportunidades onde parecia não existir mais saída. Confie, pois Ele é fiel e não falhará. Mesmo que o passado tenha sido doloroso, Deus pode escrever um novo capítulo cheio de bênçãos. Ele não devolve apenas o que foi tirado, mas acrescenta ainda mais. Sua fidelidade é infinita e Ele quer que você viva em plenitude, desfrutando da sua graça e misericórdia. Entregue a Ele tudo que pesa no seu coração, perdas, mágoas, decepções e dúvidas. Confie que o Senhor trabalha em segredo para restaurar cada área da sua vida. Ele transforma feridas em sabedoria, tristeza em alegria e desânimo em esperança viva. Sua restauração será completa e abundante. O melhor ainda está por vir. Não olhe para trás com arrependimento, olhe para frente com fé. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele promete restaurar, renovar e multiplicar. Caminhe confiante, pois o Senhor que começou a obra em você a completará. Escreva com fé: eu recebo a restauração completa de Deus. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal e comente sua opinião. Compartilhe essa mensagem para que juntos possamos alcançar mais pessoas. Continue conosco. Temos muitos vídeos que vão fortalecer sua fé.